Olá, crianças! Como vocês estão? Estão prontos para mais uma lição? Na nossa lição de hoje, nós vamos aprender sobre mais um profeta de Deus, também conhecido como profeta maior. Mas antes de irmos para ela, a tia queria ensinar para vocês o nosso versículo de hoje, tá bom? E também uma pequena dinâmica. O nosso versículo de hoje se encontra lá em Salmos 56, versículo 3, e diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Os materiais da nossa dinâmica de hoje é água, feijão e uma peneira. A água, ela representa a nossa vida. Os feijões são os pecados e a peneira é Jesus. Muitas vezes na nossa vida, acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus, pecando ou até mesmo se esquecendo dele. Porém, o que Deus quer realmente é que tenhamos um relacionamento com Ele. Deus pode nos deixar limpinhos de novo. Para isso, precisamos buscá-los e nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje, vamos ouvir sobre um povo que vocês já conhecem e que também precisavam se arrepender de seus pecados. Vamos lá para a nossa história de hoje? Hoje nós vamos aprender sobre o livro de Jeremias, que significa Jeová é alto ou exaltado por Deus. Esse livro leva o nome de um profeta que ficou conhecido como o profeta Chorão. Esse livro relata a profecia de um homem que foi chamado desde pequenininho por Deus e trabalhou por 40 anos proclamando a mensagem de Deus para o povo de Judá. Vem comigo descobrir que mensagem é essa e descobrir por que ele ganhou esse apelido de profeta chorão. Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote da cidade de Ananote, lá da tribo de Benjamim. Eu queria relembrar aqui com vocês um rei que foi temente a Deus e ele começou a governar com 8 anos. Vocês lembram desse rei que começou a governar ainda criança? Vamos pensar um pouquinho? Isso mesmo, o rei Josias. Vocês lembram que o rei Josias trouxe novamente a adoração para o povo? Eles voltaram a adorar a Deus. Foi durante o reinado de Josias que o Senhor falou com Jeremias. E é agora que a nossa história começa. Como eu já havia falado, Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote da cidade de Ananote, no território da tribo de Benjamim. Foi durante o reinado de Josias que o Senhor falou com Jeremias, dizendo que havia o escolhido desde o ventre de sua mãe e que tinha lhe constituído profeta das nações. Acredito que Jeremias tenha ficado com um pouco de medo, porém o Senhor prometeu estar com ele. Ser criança não é motivo para rejeitar o chamado de Deus. Ele iniciou seu ministério no 13º ano do reinado de Josias. Porém, o que será que vem por aí? Após a morte do rei Josias, seus filhos assumiram o governo e esqueceram-se das ordens de Deus e trouxeram novamente pecado e idolatria. Foi nessa época que Deus levantou o profeta Jeremias para pregar uma mensagem bem difícil. Deus iria destruir Judá por causa do seu pecado. Deus pediu para Jeremias não se casar, para poder se dedicar exclusivamente a pregar a palavra de Deus. Jeremias amava tanto o seu povo, mas tanto que, ao ver as pessoas pecando, fazendo o que era errado, ele chorou diante das pessoas. Por isso ele ganhou o nome de profeta chorão. Se parássemos um pouco agora para pensar como estava sendo a vida de Jeremias, só dá para imaginar coisas ruins, na verdade. Jeremias não estava passando por um momento muito bom, porque o povo estava pecando e ele estava pregando uma mensagem muito difícil, na verdade. Porém, Jeremias tinha um diferencial. Ele não desistiu. Ele continuou pregando a palavra para as pessoas e fazendo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse.
Tudo que Jeremias queria, e Deus também, era que o povo se arrependesse de seus pecados. Só que o povo considerava ele como um traidor e dizia até que ele não falava coisas que vinham de Deus. Apesar do povo considerar como um traidor, ele continuou fiel. Tudo que Jeremias queria era que o povo se voltasse para Deus, procurasse conhecer Deus, né? Por falar em conhecer a Deus, vocês já ouviram falar dos atributos de Deus? Calma, antes de você se perguntar o que é atributos, atributo é uma qualidade que torna a pessoa quem ela é. O Senhor, o nosso Deus, quer muito que a gente saiba quem Ele é. Espera aí um pouquinho que a aula ainda não acabou. Vamos conhecer um pouco dos atributos de Deus, as qualidades do nosso Deus? O primeiro atributo é trino. Quem já ouviu falar na palavra trindade? A palavra trindade quer dizer três em um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora não possamos compreender muito bem, Deus é uma trindade, um Deus, porém três pessoas, todas em perfeito acordo. Deus é eterno. O salmista declara que Deus é de eternidade em eternidade. Deus não tem princípio. Ele sempre existiu e sempre existirá eternamente. Ele não está limitado pelo tempo humano. Deus é infinito. Deus é diferente e independente da sua criação. Ele não é limitado pelo espaço. Até o céu e a terra não podem contê-lo. Ele não é limitado pelo tempo. Deus é Espírito e não pode ser visto. O Espírito Santo é mencionado nas Escrituras como Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito e entre outros nomes. Deus é santo, Deus é completamente puro e perfeito, é absolutamente isento de pecado, não tem pecado, Ele nunca peca e não pode tolerar o pecado. Tudo que Deus faz é certo e bom. Deus é amor. Deus sempre procura o maior bem para nós. A sua principal demonstração de amor é de ter dado e enviado seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Ele quer que você conheça seu amor e mostre a outros também. Verdade. Jesus chamou-se de verdade e o Espírito é chamado de Espírito da verdade, porque Deus é absolutamente verdadeiro em tudo quanto diz e faz. Sua palavra também é chamada de verdade. Deus vê e sabe como todas as coisas realmente são. Ele nunca mente. Nós não precisamos duvidar das suas promessas. Deus é sempre justo, Ele sempre toma as decisões certas. Ele precisa punir o pecado, e então enviou seu Filho para pagar na cruz por todos os nossos pecados. Deus, sendo justo, agora não nos aplica o castigo que merecemos, se nos voltarmos para Ele. O Senhor, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Deus sabe de tudo do nosso passado, nosso presente, futuro. Ele sabe tudo sobre você, até o que você está pensando agora. Ele conhece as suas necessidades e os seus desejos e sabe como satisfazê-los. Também Deus tem toda a sabedoria. Ele é onissapiente. Deus, o grande Criador, fez e entende todas as coisas. Ele tem planos perfeitos e sempre os faz da melhor maneira possível. Por essa razão, podemos confiar plenamente no nosso Deus. Vocês já ouviram alguém falar que Deus é onipresente? Então, Ele é todo presente. Deus está sempre presente em todas as partes. O salmista diz que não importa onde formos, Deus está ali. Ele está presente com você o tempo todo. Ele vê tudo que você faz e ouve tudo que você diz. Deus também é todo-poderoso, onipotente. Deus pode fazer tudo o que Ele deseja. Seu poder é maior do que imaginamos. Ele sempre faz uso do seu poder para o nosso bem. Você já ouviu alguém falar que Deus é bom? Então, Deus é cheio de bondade, simpatia e ternura. Ele tem prazer em suprir as necessidades do seu povo. Deus é fiel. Sempre cumpre o que promete. Ele cumprirá tanto as suas promessas como também as advertências. Você pode confiar plenamente na sua palavra.
O Senhor é misericordioso. Deus se importa conosco mais do que poderíamos compreender. Ele enviou seu Filho para morrer a fim de que pudesse com justiça não dar o castigo que o nosso pecado merece. Ele nos dá o seu perdão se nos arrependermos verdadeiramente. Deus também é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa com o desejo de ajudar. Deus, pela sua compaixão pela humanidade, promoveu perdão e salvação. O Senhor é paciente e lento em se irar. Deus expressou essa característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana conforme seu direito. Deus foi paciente nos dias de Noé, quando a arca estava sendo construída. E Deus continua mostrando sua paciência com nós, pecadores. Sua paciência concede a todos a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Por ser perfeito, Deus é sempre o mesmo. Sua disposição nunca muda, nem seu amor. O Senhor, ele não muda. Deus é majestoso. Deus é incomparável em bondade, beleza, poder e excelência. Ele é grande em dignidade, é magnificente. Inclinamos a cabeça e o adoramos. E Deus é soberano. Deus reina sobre tudo. Ninguém pode dizer a Deus o que ele deve fazer. Todas as autoridades terrenas e poderes angélicos têm que submeter-se a Deus. Deus cuida de toda a criação e faz a sua vontade na vida dos homens. Esses foram os atributos que eu separei para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os atributos de Deus. Quantas qualidades Deus tem, né? São, muitas. E aqui não estão todas as qualidades dele, tem outras. Mas voltando para a história de Jeremias, já que nós conhecemos um pouco das qualidades de Deus, a gente pode aprender o que hoje com a história de Jeremias? Lembrando que essa não é a história de Jeremias todas, aqui é só o chamado dele, quando ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Aqui é o ministério de Jeremias, tá? Ok? O que a gente pode aprender hoje com a história de Jeremias é que quando Deus ele nos chama para fazer a sua vontade, a gente não precisa ficar preocupado com a nossa idade, ou então porque a gente não sabe ainda fazer. Deus ele nos dá força e habilidades necessárias para fazer o trabalho dele. Pode ficar tranquilo, vai ficando tranquilo, respira, respira. Isso também não quer dizer que você vai ter uma vida igual a de Jeremias. Então, um chamado igual a de Jeremias. Não, pode ficar tranquilo aí. O segundo ponto é que nós não podemos ficar felizes e nem nos acostumarmos com o pecado. Jeremias ficou muito triste quando viu o povo pecando, o povo que ele mesmo fazia parte. Nós precisamos buscar conhecer a Deus. Isso é o que realmente nós precisamos valorizar. E não riquezas, poder, sabedoria humana. Nós não precisamos valorizar tanto isso. O que a gente tem de mais valor, que a gente precisa mais valorizar, que nem a gente estuda, nem a Eclesiastes, é que nós devemos temer a Deus e procurar conhecê-lo. Deus, ele está perto. Ele conhece você, conhece todas as tuas necessidades, sabe quem você é. Ele é o nosso Salvador, está perto e preparado para te guiar. A atividade da semana é Quem sou eu? Os materiais necessários são caixa, papel e caneta. Como será então o desenvolvimento dessa atividade? Reúna a família para realizar essa atividade. Cada um deverá escrever seu nome em um pedaço de papel e colocar na caixa. Depois, vocês vão misturar bem os papéis. A seguir, cada um vai retirar um papelzinho e vai dizer uma qualidade da pessoa cujo nome tirou. Os outros participantes devem tentar descobrir quem é a pessoa pela qualidade.